Todo governo é submetido a vários controles, controles institucionais, controles sociais, controle da opinião pública, controle cultural. É disso que eu quero falar, do controle que a Bolsa de Valores, o mercado financeiro, está exercendo no Brasil, neste momento, sobre o governo Bolsonaro. Antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos já postados. Vejamos o que está acontecendo no Brasil, ou o que já vem acontecendo desde a semana passada, como parte de uma crise maior, uma crise do mundo, né, por conta da epidemia, talvez uma pandemia do coronavírus, mas que evidentemente se manifesta diferentemente em cada país em função da situação doméstica de cada país. Quando nós pensamos na democracia, quando você pensar na democracia, leve sempre em conta que a democracia tem inúmeros atores sociais e políticos, tem força real, força concreta, e cada um tem um tipo de ativo, tem um tipo de força. Aqueles detentores do dinheiro, do capital, têm um determinado tipo de força. Aqueles que controlam a mídia têm uma força de outra natureza. Os eleitores também têm poder de outra natureza. Os estados, as instituições, as diferentes instituições, a Advocacia Geral da União, procuradorias, Tribunal de Contas, Congresso, Câmara, Senado, enfim, todas essas forças são divididas e espalhadas, cada qual com uma característica diferente. Qual é a característica da Bolsa de Valores? É o que eu sempre penso, sempre falo, quer dizer, nós vivemos no sistema capitalista. Tá? Eu trabalho basicamente com a noção, você pode discordar, mas enquanto eu estiver vivo, estarei vivendo no capitalismo. Muito provavelmente, enquanto você estiver vivo, estará vivendo no capitalismo. Tem gente que sonha com o fim do capitalismo. Eu acho que é muito difícil que o capitalismo acabe, ou seja, superado por um outro sistema econômico, por meio voluntarista. O que eu digo isso? O que significa um meio voluntarista? Os seres humanos indo lá e acabando com o capitalismo. Se por acaso o sistema acabar, ele vai ruir por dentro. Ele vai acabar não de morte matada com os seres humanos indo lá, isso já foi tentado na União Soviética, fracassou, mas ele vai acabar por morte morrida, né? Morrendo por dentro. Mas o fato é que nós vivemos no capitalismo. Um dos controles que o capitalismo exerce sobre os governos é o controle do mercado financeiro, dos investidores, dos empresários, de um modo geral. Quando eles acreditam que o governo está indo na direção correta, eles investem, eles veem a perspectiva de ganhar dinheiro lá na frente. E o seu investimento, ele é importante para o bem-estar de toda a sociedade. Quando um capitalista, quando alguém do mercado financeiro, e aí quando eu falo capitalista, olha, existem hoje fundos de pensão riquíssimos no mundo inteiro. Basicamente, são fundos que economizam recurso para a aposentadoria dos participantes do fundo. Então, fundos de universidades americanas, enfim, os mais diversos fundos de pensão. Né? Então, eles compram ações das empresas, esperando que essas ações valorizem no longo prazo, para que eles remunerem os aposentados que fazem parte, que são participantes dos fundos. Por exemplo, um dos exemplos. Então, o investidor, esse investimento que permite, esses fundos que permitem que as empresas cresçam, invistam em tecnologia, conquistem novos mercados, enfim, movam a força produtiva do capitalismo, eles vão olhar para o que está acontecendo em cada país e ver o seguinte, esse governo está propiciando que o país cresça e se eu colocar dinheiro aqui, eu serei remunerado no futuro? Essa é a pergunta básica. E é claro que vai depender da avaliação que ele, investidor, faz da situação do país. E essa avaliação leva em conta várias coisas. Leva em conta a habilidade do presidente da República, as características do relacionamento do presidente da República com o poder legislativo, a disposição do presidente da República de realizar o que ele considera que é necessário, ele, investidor, considera que é necessário para o país crescer.
né? Então, quando se fala de déficit, né, de gastar mais do que tem, muitas vezes o investidor vai dizendo, olha, esse país aí lá no futuro vai ficar insolvente, não vai conseguir rolar sua dívida, vai ter muita dificuldade, correrá o risco de dar o calote. Então ele diz, não vou botar dinheiro aí, porque isso pode ser complicado. Agora, se o governo atuar para gerir melhor seu endividamento e torná-lo sustentável no médio e longo prazo, aí eu coloco dinheiro nesse país. Não que ele vá pagar dívida, dívida pública não existe para ser paga, existe para ser rolada de uma maneira sustentável, de uma maneira que, na perspectiva dos investidores, algum dia possa ser passível de ser paga, né? Ainda que todos saibam que não será. Tá? Então, é um sistema todo interligado, todo intrincado. Então, imagina, você tem dinheiro para investir, você vai ajudar a economia a crescer. O investimento de hoje significa crescimento econômico no futuro, ou seja, melhorar o bem-estar da sociedade como um todo no futuro, de um modo geral. Tá? E aí você olha para o governo e diz, não, eu não estou confiando nesse governo, a coisa não está indo bem, deixa eu tirar meu dinheiro daqui e levar para um lugar em que eu confie no governo. Ah, tem coronavírus em todos os países do mundo, ou quase todos? Tem, mas alguns países têm melhor condição de lidar com a crise econômica e outros não, têm uma condição pior de lidar com a crise econômica. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, semana passada, esta semana e talvez continue assim, é a incapacidade total. Então todos os analistas do mercado olham para o governo Bolsonaro e punem o governo Bolsonaro. Isto é controle de poder. Estão punindo o governo, estão dizendo, olha, eu não vou colocar dinheiro nas empresas porque o seu governo não está propiciando o ambiente necessário, o ambiente que eu considero um ambiente razoável, necessário, ou pelo menos, sei lá, necessário, talvez até mesmo suficiente para o crescimento econômico. Então eu vou tirar o dinheiro, eu vou vender minha participação nessas empresas, porque este governo não irá propiciar isso no médio prazo. Tá? Então é essa punição da Bolsa de Valores, essa é a punição dos empresários, essa é a punição dos investidores. E é claro que essa punição bate no sistema político, ela reverbera no sistema político. Os políticos olham para isso e dizem, olha, a Bolsa está dizendo que o governo está indo na direção errada. De novo, não é só coronavírus. A Bolsa está dizendo que o governo está indo na direção errada. Olha, complicado apoiar um governo que está indo na direção errada. Começa a exigir um sacrifício meu, deputado, de mim, senador. Então agora eu vou ter que olhar melhor o que eu vou votar. Não é só o governo pedir, fazer apelo, né? Todo mundo já está começando a dizer. Aí se a opinião pública também passa a achar isso e passa a avaliar o governo pior, aí você cria um incentivo mais importante ainda para o político. Eu estou colocando aqui as coisas como elas realmente são. Tem gente que tem uma visão que eu considero simplificada, que não é a visão de como realmente é. Acha que os políticos são pura e simples correia de transmissão dos empresários. O que os empresários querem, os políticos vão lá e fazem. Não, não é assim. Por que tem tantas empresas de lobby? Porque existe uma regulação imensa que o governo faz sobre a atividade empresarial e as empresas de lobby procuram mitigar essa regulação. As empresas estão lá, vamos imaginar o lobby correto, o lobby honesto, as empresas estão lá o quê? Informando os políticos de que aquela lei pode prejudicar a atividade empresarial e, portanto, gerar menos empregos. Basicamente é isso que acontece. Então, se o governo fosse completamente amigável para com as empresas e as atividades empresariais, não seria necessário o lobby. Não é assim que acontece. Tá? O sistema é um sistema muito intrincado, muito complexo, e é um sistema que assume basicamente isso. Eu sei que muita gente pode ficar indignada com as coisas que eu acabei de falar aqui, estou falando aqui, porque podem assumir um ponto de vista que o capitalismo tem que ser abolido. Eu digo, ele não será. Não será enquanto eu estiver vivo, não será enquanto você estiver vivo, e diria mais, enquanto meus filhos estiverem vivos. Não será. O capitalismo, pelo contrário, se pareceu em algum momento na história que o capitalismo ia acabar, foi no passado, esse momento passou. Foi a União Soviética, o domínio da União Soviética em cima de inúmeros países europeus, a China,
cada vez mais o capitalismo ele conquista mais países e adentra mais na vida das pessoas. Antes, a casa da pessoa não era uma mercadoria. Hoje, com Airbnb, ela pode vender, alugar a casa. Antes, o carro da pessoa não era uma mercadoria. Agora ele pode alugar o carro por meio do Uber. Então o capitalismo foi se entranhando em tudo. Ele basicamente, em vez de ele se retrair, ele avançou muito mais em tudo. Então o que um governo pode fazer? Tornar o capitalismo algo benéfico mais para a maioria do que para a minoria. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas isso é uma discussão muito longa. O que eu estou falando é do governo Bolsonaro e da punição que os capitalistas estão agora impondo ao governo Bolsonaro por meio da Bolsa de Valores. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo. Um grande abraço.